O IBGE acaba de divulgar o resultado do PIB, o Produto Interno Bruto, do terceiro trimestre. O PIB caiu 0,1% entre os meses de julho e setembro. A nossa analista de economia, Priscila Yazbek, tem mais detalhes sobre o que esse número significa para a nossa economia. Priscila. Oi, Colombo, bom dia a todos que nos acompanham. Os números do IBGE mostram que a economia brasileira entrou em recessão técnica quando há 2 trimestres seguidos de PIB negativo. Foi uma queda de 0,1% no segundo trimestre e agora essa nova queda de 0,1%. Essas duas quedas trimestrais vêm depois de 3 trimestres seguidos de alta, o que mostra que a recuperação, que começou depois do período mais crítico da pandemia, se reverteu e a economia perdeu força. O PIB ficou abaixo da expectativa do mercado, que previu uma alta de 0,1%, e com isso esse resultado deve levar a uma onda de revisões sobre o PIB fechado de 2021. O fraco desempenho da economia é explicado principalmente pela queda do setor agropecuário, que caiu 8%, a indústria no terceiro trimestre ficou estável e os serviços subiram 1,1%, isso olhando o PIB da ótica da oferta. Pela ótica da despesa, os investimentos privados caíram 0,1%, consumo das famílias cresceu 0,9% e as despesas do governo cresceram 0,8%. A explicação para essa perda de ritmo está principalmente na inflação alta e nos juros maiores, que encarecem o crédito e ajudam a derrubar o consumo, e também na queda de renda da população. Vale lembrar que nessa semana os dados de emprego mostraram que a taxa de desemprego chegou a diminuir e a população ocupada aumentou, mas a renda dos trabalhadores caiu, ou seja, mais pessoas estão trabalhando, mas com uma renda menor, porque estão voltando ao mercado de trabalho pela informalidade, fazendo bicos, com trabalho autônomo, e assim tem um emprego de pior qualidade. E aí vale falar, para terminar, que juros, inflação e renda menor já vinham afetando o PIB no segundo trimestre, e esses fatores se agravaram no terceiro trimestre. A gente ainda tem crise fiscal, política, e estamos nos aproximando num período eleitoral, então essas questões, ruídos políticos podem atrapalhar ainda mais a nossa economia, afetando o dólar, travando pautas econômicas. Então as perspectivas daqui para frente também não são favoráveis. Volto com você. Então, Priscila, eu queria saber de você o seguinte: por onde é que a gente começa a desatar esse nó? Qual é o primeiro problema a ser atacado? Porque nós estamos vivendo uma conjuntura complexa, né? Nós temos então uma economia tecnicamente agora em recessão, inflação alta, taxa de juros muito alta também, desemprego alto, embora com algumas quedas, mas ainda muito tênues, né? Recuperação baseada na informalidade, queda de renda. Onde é que a gente vai começar a puxar esse novelo para ele desenrolar, Priscila? Pois é, Colombo, existe uma expectativa em relação à inflação, então se esses gargalos que nós temos hoje nas cadeias de suprimento, que estão travando o fornecimento de matéria-prima, travando oferta, se esses gargalos eles se resolverem um pouco, isso pode diminuir a inflação, pode ajudar a economia, é um dos pontos centrais que os economistas tentam prever hoje, essa questão da inflação. E também a gente tem no nosso cenário político uma confusão muito grande em Brasília, uma incerteza muito grande, isso também está afetando a atividade, porque gera incerteza, gera imprevisibilidade sobre o futuro. Com isso, a percepção de risco do país aumenta, isso acaba afetando o dólar, que sobe e pressiona ainda mais a inflação. Então, eu diria que o ponto central é a inflação, e a gente consegue resolver essa inflação tanto com essa questão das cadeias de suprimento se rearranjando, isso depois dos choques da pandemia, quanto por essa questão política. Mas o que a gente está vendo ainda é um cenário muito incerto em relação a essa questão de inflação, oferta, ainda mais com a variante Ômicron chegando. E também no campo político a gente tem essa discussão de PEC dos precatórios interminável, que acaba afetando muitos preços. Seriam 2 caminhos, mas a incerteza ainda é muito grande, seja por qualquer um desses 2 caminhos aí que os economistas apontam que poderiam ajudar a nossa economia. Impressionante o tombo do agronegócio, né? Que é um setor que vem carregando a atividade econômica brasileira nas costas há muito tempo, né? 8%, não é isso, Priscila, isso, no trimestre, né? A gente falava mais cedo aqui sobre aumento do preço do café, por exemplo. Tem vários produtos, inúmeras culturas que sofreram com crises climáticas específicas. Tem muito dos insumos utilizados no agronegócio com preço dolarizado, dólar muito valorizado aqui. Então, é de chamar a atenção essa queda de 8% no agronegócio.
A gente Pois vai... é. Só para complementar, Colombo, a gente está falando do PIB de julho, agosto e setembro, né? Que foram 3 meses aí muito críticos em termos de mudanças climáticas, crise hídrica, que afetaram as plantações, teve também geada. Então, a gente está olhando esse dado um pouco para o retrovisor, né? No caso específico da agropecuária, agora tem uma perspectiva até um pouco melhor em relação a isso, com boas chuvas que vieram em novembro, podem ajudar as safras um pouco daqui para frente. Tomara. Mas também teve crise de fertilizante, né? Teve também, Enfim, tem um quadro bastante complexo para além dessa questão climática, que é fundamental, sem dúvida alguma.